nossa sala de aula de hoje fala sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E eu converso com a Maybi Mascarenhas, que é coordenadora da pós-graduação em Educação Inclusiva do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, o IBFE, e a Denise Granier, que é coordenadora dos cursos de Neurofeedback da Vida. Obrigado por comparecerem aqui. Obrigada a você. O que é o TDAH? TDAH é um distúrbio que acontece em 5% da população de crianças no mundo. Tá? A criança pode ser hiperativa, pode ser desatenta, tá? E pode ter, inclusive, momentos de hiperatividade. É bastante comum a impulsividade, o excesso de movimento, de interação com o ambiente o tempo todo. É um perfil que a gente tem encontrado cada vez mais na sala de aula. Isso é uma doença que se desenvolve ou não? Parte médica eu passo toda para a psicóloga. Na verdade, a criança já nasce com esse traço, mas existem questionamentos, né? Se a criança realmente é TDAH ou se ela se torna TDAH, tá? Porque a gente, não TDAH, mas a criança aos poucos, com alguns fatores que a gente sabe atuais, né? A criança vai se tornando sem limites, tá? E isso é uma confusão muito grande que a gente tem visto, né? Criança sem limites é diferente de criança hiperativa. A mesma coisa se fala com relação ao movimento na sala de aula. Existe, dependendo do contexto, né? A criança levantou um pouquinho mais, ela falou um pouquinho mais, muitas vezes ela já é rotulada como TDAH e não necessariamente. Pode ser alguma outra questão comportamental, a própria questão do limite, como a Denise mencionou, alguma curiosidade que ela tenha de momento, mas existem algumas confusões que não são o TDAH, que é um quadro mais complexo. É justamente nesse ponto, Denise, tem alguma característica específica de quem tem essa doença? A criança que não para quieta, a criança que não consegue se concentrar num assunto, a criança que dispersa fácil, né? E não consegue ler um livro, não consegue terminar uma brincadeira, já está em outra brincadeira. Mas isso num período de tempo de quanto para se medir? Ela não consegue se concentrar por quanto tempo? Olha, é um período bem curto de concentração e ela dispersa muito fácil. Então, de repente, ela até está numa brincadeira interessante, mas aconteceu de passar uma borboleta ali do lado, ela desfoca do que ela está fazendo e ela foca na borboleta. E depois da borboleta, ela foca no colega que está na outra sala conversando com outra pessoa. Então, o desfoque pode ser muito rápido, porque tudo interessa, tudo gera a desatenção e o desfoque para. Não é só aquele desvio de atenção momentâneo que você olha e volta para o que estava fazendo? Não. Tem até conversas com TDAH, não só crianças, adultos também, porque permanecem que a pessoa está num assunto, de repente ela troca completamente de assunto. Quem não tem, muitas vezes se perde naquele momento, pensa de onde veio o segundo assunto. Ela desfocou e ela deu continuidade no que passou a ser interessante naquele momento. Tem uma faixa etária que isso é mais perceptível? A gente percebe facilmente em crianças, né? Em crianças menores. Qual a idade? Tá? Crianças até 10, 12 anos é muito visível, tá? Mas o TDAH, ele vai ser TDAH para sempre. Então ele permanece até a vida adulta. Sim. Até os 6 anos a gente pode dizer que a gente não pode definir se uma criança é hiperativa ou não, porque o cérebro ainda não está totalmente mielinizado, né? Então o controle inibitório ainda não está totalmente formado, tá? Mas depois dos 6 anos, por volta de 7 anos, a criança já deve saber se controlar numa igreja, numa escola, num lugar onde ela tem que ficar quietinha e ela não fica. O que se torna um grande desafio, por exemplo, para a alfabetização. Sim. Tem uma porcentagem da população de crianças que tem essa doença?
5%. 5%. 5%. Porém, nos Estados Unidos é 9% e na França é 0,5%. E aí? O que faz com que seja menos lá na França? Tem algum estudo nessa área que indica? Então, justamente, nos Estados Unidos, as crianças são educadas, as crianças nascem e os pais se tornam pais efetivos ali 100% do tempo. As mães, inclusive, largam o seu trabalho, né, e passam a viver a vida da criança. Na França, é ao contrário, né? Até naquele livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, é bem colocado isso, né? As crianças francesas, as mães francesas, elas rapidamente voltam ao seu trabalho, elas rapidamente voltam ao seu corpo de solteira, né? E dão muita responsabilidade para os seus filhos. A autonomia é bem diferenciada na França. A própria tem toda uma descrição de estudos, por exemplo, sobre o momento do parque. A criança francesa ela é muito mais autônoma no parque. Por exemplo, aqui no Brasil, a criança caiu, quando você vê, tem vários adultos em cima da criança vendo se machucou, acolhendo um choro. Lá, não é que não vão acolher, mas ela caiu, ela tem responsabilidade por levantar, ver o que aconteceu e voltar a brincar. Então tem um processo diferente, né, na criação que a gente sem encontra. Deixar a criança de lado. Claro, sim. Simplesmente dando autonomia e ensinando a criança a se virar, né? Dando A limites. gente volta daqui a pouco falando mais sobre esse assunto. Sala de aula faz um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula. Maybi, como o TDAH afeta a vida escolar do aluno? Na verdade, ela poderia ser menos afetada pelo TDAH se o corpo docente, a gestão escolar tivesse um olhar um pouquinho diferenciado, treinamentos mais específicos. Mas falando do transtorno em si, como afeta na concentração, a tendência é ele não conseguir terminar uma tarefa, como a própria Denise já mencionou, não focar num determinado assunto. Então, é no foco e no andamento daquele conteúdo para que ele seja compreendido e aprendido. Mas se a escola tiver um outro olhar e procedimentos diferenciados e acolhedores, em primeiro lugar, não chega a ser algo que afete de uma forma extremamente comprometedora. O comportamento de alguns alunos com TDAH afeta os outros? Pode afetar. Agora, eu vou falar como professora, que tem alunos TDAH, pequenos e grandes. Grandes, leia-se nono ano, então já são adolescentes. Se você trabalhar as estratégias junto com um grupo, em primeiro lugar, explicar para o teu grupo que tem um colega que tem um determinado perfil, sem expor negativamente, mas explicando para a turma entender, e que algumas abordagens vão ser diferenciadas, a resposta da turma vai ser muito positiva, porque eles entendem que é um colega que precisa de um apoio em determinadas questões. Isso flui muito bem, além das alterações metodológicas que a gente precisa fazer. Você faz algum acompanhamento disso, Denise? Em geral, quando a escola chama, a gente vai até a escola, né? E o que a escola mais pede é esse socorro, né? Então, o acompanhamento que a gente dá é justamente esse, de ajudar na criação de estratégias, tanto da sala como um todo, quanto com aquele aluno especificamente. O comportamento, você falou que tem alunos de faixas etárias diferentes. Sim. Com esse transtorno. O comportamento deles muda? Continua no mesmo perfil de desfoque, né, de dificuldade de concentração, mas o amadurecimento, o conhecimento da própria situação estimula também que ele foque em si um pouco, que ele tente trabalhar o próprio controle. Eu tive um menorzinho, por exemplo, que ele sentou no chão e ele se segurava no chão e falava: tia, eu consegui sentar, eu tô aqui com você, numa alegria, ou seja, estou conseguindo me trabalhar para me disciplinar, apesar de todas as adversidades, né? E quando a escola tem um aluno, digo a escola porque o aluno é aluno da escola inteira, né? Da gestão, do professor, do administrativo. Quando tem um aluno da escola com TDAH, é interessante a gente sair da caixinha.
Para alunos que são diferenciados, a gente precisa mudar a abordagem. Então, trazer gincanas relacionadas ao conteúdo, músicas, atividades de movimento que estejam relacionados a diferentes focos pedagógicos. Isso vai atrair a criança para participar mais e, sem perceber, ela aprende. Então, exige criatividade do professor, mas o resultado é muito positivo. E tem um trabalho específico que tem que ser feito com toda a equipe escolar? É importante a gente trabalhar a tomada de consciência deste aluno, né? A criança perceber a sua dificuldade e ser orientado, mas a nós, psicólogos principalmente, cabe acolher, mostrar o quanto essa ansiedade pode ser controlada, tá? Porque a criança acaba ficando ansiosa. Mas a questão dos professores, dos diretores da escola, como tem que ser trabalhado isso com eles para eles saberem lidar no dia a dia com o aluno? A gente precisa mostrar para os professores justamente isso, de fazer a escola encontrar formas de valorizar as atitudes da criança adequadas, as atitudes adequadas. E um dos pontos importantes aí é o acolhimento. Esse aluno não está pirraçando o professor, necessariamente. Esse aluno não está dizendo nas entrelinhas que o conteúdo não serve para nada, não é isso. Ele tem um transtorno, ele precisa de acolhimento e é possível educá-lo. O que precisa é uma alteração no nosso olhar, um investimento na forma como a gente vai trabalhar, mas o primeiro passo é o corpo docente, o corpo diretivo abraçar a causa e trazer esse aluno para si no sentido de nós vamos fazer o melhor por ele junto ao grupo. Quando as pessoas abrem o coração e a mente, facilita o processo. Hoje as escolas já fazem um trabalho com os pais em relação a esse assunto? Várias escolas fazem. Tem escolas que, além do treinamento de professores, coordenadores, também oferecem palestras para os pais, indicam profissionais também que possam atender as crianças individualmente. Tem profissionais que apoiam a escola para esses casos específicos. Já tem um olhar um pouco mais avançado em boa parte das escolas. Dá para dizer que a sociedade está se preparando ainda para lidar com isso? Eu acho que ainda está longe. Ainda temos bastante chão. Tá, já a gente volta daqui a pouco. Então, Sala de Aula hoje fala sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula. Bom, já pergunto para vocês se, nesse caso do TDAH, tem muito diagnóstico precipitado, principalmente das escolas. A escola, na verdade, não pode diagnosticar aluno nenhum, né? O que a gente pode é observar que aquele aluno tem alguma questão diferenciada e conversar com a família, sugerindo que haja uma avaliação, um acompanhamento. Mas existe a mania, sim, de rotular alunos não só de TDAH, mas assim, de todas as diferenciações que a gente encontra, taxando como se a gente já tivesse uma certeza. Tem sintomas, comportamentos que podem ser confundidos com TDAH e com várias outras situações. Então, é interessante encaminhar para posicionar a família para encaminhar para avaliação. Essa avaliação da escola, sem a consulta de um profissional, como que ela pode ser prejudicial? Então, o psicólogo também não pode dar o diagnóstico. E tem muito psicólogo que faz isso. O único que pode dar o diagnóstico é o médico, né? Mas a gente sabe por aí que temos médicos impulsionados pela indústria farmacêutica, né? E, infelizmente, fazem consultas rasas, né? Não estou falando todos, mas sabemos de médicos que fazem consultas muito por cima e já passando para frente remédios e nem sempre isso resulta em sucesso, né? Então a gente não pode diagnosticar, porém a gente pode colaborar e muito com o tratamento. Um diagnóstico errado pode levar a um tratamento errado na educação e afetar isso? Sim, sim, com certeza, e criar níveis de ansiedade na criança, na família, na escola. Sim. Você já vivenciou isso na escola? Já vivenciei crianças que tinham, já chegaram com o panorama, né, pronto
para mim, enquanto alunos, olha, essa criança é TDAH, e não era a realidade que eu vivenciava em sala de aula. Mas até refazer esse processo, a família já investiu todo o emocional dela, muitas vezes investiu dinheiro em tratamentos extensos, a criança já tem uma concepção de si própria que não é a real, então até desfazer o que foi feito, e nem todo mundo corre atrás para acompanhar se realmente foi o diagnóstico correto, porque já teve um primeiro diagnóstico, né? Então há perdas, né? A criança já sabe que ela é diferente, ela já se sente um bichinho diferente ali. Né? Então pode ser bastante prejudicial, sim, já encontramos nessa e em outras situações, outras patologias também, que depois a gente soube através de novas avaliações médicas que realmente o que a escola tinha observado tinha sentido, que não era TDAH ou não eram outras situações. E é muito comum, vamos levar para psicólogo, vamos lá, e a criança fica 1 mês, 2, 3, 6 meses e não resolve, né? Nem sempre resolve, porque de repente o tratamento não está sendo bem feito, né? Não é medicamento que talvez fosse necessário, e sim uma acolhida melhor, técnicas melhores. Muitas dessas avaliações errôneas são por conta do TDAH estar bem na mídia, tá, entre aspas, como o pessoal fala, na moda? Pode ser, não é? Eu acredito que possa ser também, porque a gente vê que as doenças da moda todas, né, passam por esse processo. É igual virose. Teve uma época que tudo era virose, depois tudo era dengue. E a gente encontra essa realidade também nas outras escalas de doenças, de patologias, de transtornos, acontece bastante. E por qual motivo você acha que leva a isso, a ser uma doença da moda? Um transtorno, né, no caso? É uma coisa que está muito em moda, né? Que as pessoas falam muito, e aí as pessoas acabam achando, puxa, meu filho tem esse sintoma, e Google já te traz também, crianças hiperativas são assim, 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 então meu filho é hiperativo. Eu acho que existe as pessoas indiscriminadamente acabam se rotulando, né? E rotulando o vizinho, principalmente, que não está dentro do seu padrão. E falta observar também um pouco essa geração. É uma geração que fica muito solitária em casa, porque muitos já não têm irmãos, muitos não têm oportunidade, sei lá, de brincar na rua, de conviver melhor, ficam tão focadas em tecnologia, e a gente sabe, pesquisas já apontam que isso atrapalha na concentração. Então tem alguns sintomas como a agitação quando está na escola, com o grupo, a falta de concentração, que são frutos de outras situações, não necessariamente diretamente do TDAH, mas são sintomas que justamente dá para serem confundidos, e realmente muita gente busca como primeira consulta o Google. Bom, a gente já está terminando. Tem mais alguma coisa sobre esse assunto que você acha que vale dar destaque? Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nessas crianças, tá? E não só nas crianças, temos adultos que sofrem. Eu tenho em consultório adultos que me procuram justamente com esse transtorno, tá? Então é muito importante a gente ter a consciência e correr atrás para ajudá-los, achar técnicas e orientar essas pessoas. Para os professores e gestores educacionais, uma dica: para você trazer o hiperativo para perto, o TDAH para perto de você, primeiro você precisa entrar no mundo dele e criar o vínculo. Se você chegar na sala de aula preocupado, tenso, ressabiado como aquele aluno, qualquer aluno que seja, você vai criar um possível bloqueio e vai ser mais difícil transpor. Então, primeiro acolha, chegue no mundo dele. Ele é mais agitado? Crie uma atividade agitada para que ele participe e veja que você tem um olhar para ele. Faça o reforço positivo, porque quando você conquistar e mostrar que você está com ele, por ele, vai ser mais fácil de ele conseguir se motivar para se controlar o que ele conseguir e participar mais das atividades. Tá, já, gente. Muito obrigado pela presença. Que agradeço. Esse foi o Sala de Aula. A gente se vê numa próxima.